têm coragem de se levantar contra mim até morrerem. Eles vão morrer calados a meu respeito, todos eles. Ô Caio, a gente tá passando por esse momento agora da história, com aquele caso do Vinícius Júnior, do jogador, né? Caso de racismo contra ele na Espanha, várias vezes e tal. E é interessante uma discussão que eu sempre conversei com a minha mãe sobre isso. Em todos os meus anos de membro de igreja, eu praticamente nunca vi ninguém falando nada sobre racismo, por exemplo. Que são coisas importantes, né? Porque se fala muito sobre aquilo que não importa e pouco daquilo que importa, né? Por que, Caio, que, por exemplo, a igreja não fala de racismo? Porque ela é racista. Porque ela é racista, né? Absolutamente racista. Quem é o grande líder cristão negro que você conhece na história do Brasil? No Brasil, poucos, né? Conheço o Martin Luther King no mundo, né? Nos Estados Unidos, acabou morto, né? É. Por quem? Pelos crentes. CIA, FBI, com a anuência dos crentes que não suportavam no Mississippi nem no sul dos Estados Unidos. Pregador pop negro, não tem, né? Não tem. O pobre do Kleber Lucas tá aí apanhando igual tição no fogo, coitado. Por nada. Por coisa alguma. Por uma fala... Por coisa alguma, só porque ele decidiu não ser preconceituoso. Verdade. Com o meu amigo Babalalaú Ivani dos Santos, que é meu amigo há 40 anos. Agora, por que eu sou amigo do Ivanir há 40 anos? Todo mundo sabe que o Ivanir é meu amigo há 40 anos. Já fez coisas comigo, me visita, toma café comigo, almoça comigo. Ninguém diz nada. Porque eu sou branco. Agora, o Kleber, que é preto, não pode, como preto, exercer a liberdade dele de ser amigo de um babalalaô preto. E que assuste-se ainda mais com essa declaração que eu vou fazer. As filhas do Ivani frequentam igrejas evangélicas. E as 4 ajudantes secretárias do Ivani são membros de igreja evangélica ajudando, secretariando o Babalalaô, que é mais humano, mais gentil, mais cristão, mais misericordioso, mais acolhedor do que quase todos os pastores que eu conheço. No juízo, o Ivani dos Santos se levantará e julgará esses pastores todos. São preconceituosos de negros, preconceituosos do ponto de vista sexual, desses grupos todos LGBTQIA+. Mulheres. Mas por que ninguém fala do filho do Macedo? Sim. Gay. Que se declarou na internet há uns 20 anos gay. O Moisés, tirado das águas, o primogênito, que seria o herdeiro do reino universal, do reino de Deus. Até o garoto amar mais a verdade de quem ele era do que a fortuna que lhe seria tocada pelo pai. Podia ter enganado perfeitamente todo mundo. Tinha dinheiro para viajar para qualquer lugar da terra, fazer o que ele quisesse com o ó do Bob. Não... Eu ouvi essa piada ontem e não me esqueci mais. Poderia fingir que ele não era. Podia fingir, como muitos fingem. Muitos casam com mulheres que também não gostam do barato. Ah, sim. E que ganham uma grana para ficar casadas ali, às vezes para fazerem um filho, só para calar a boca. Mas o cara tá, de fato, queimando a rosca em todas as direções. Agora, o Moisés teve a coragem de gravar um vídeo, botar na internet dizendo eu sou gay. E o Macedo gastou mais de 3 milhões de dólares para tirar o vídeo, isso há 20 anos atrás, não é agora não, de toda a internet. E o garoto tá exilado em algum lugar da terra que ninguém sabe onde é. Ainda escondem, né? Sim. Totalmente escondido, como ele. Milhares de outros. Eu sei porque eles me procuram, eles falam comigo, eles se abrem comigo. Eu sou o escutador de todas essas coisas que ninguém mais fica sabendo. E nem eu divulgo o do Moisés, eu só divulguei porque ele botou na internet. E porque o Macedo tirou da internet. Agora, tem muitos outros. A quantidade tem mais. O grupo onde mais tem gay enrustido no Brasil é no meio evangélico. Cantor gospel.
que adora dar um ré no quibe. Dá um rézinho no quibe, que é uma delícia. Alguns dos mais conhecidos, eu os conheço dando ré no quibe. Quanto mais repressão, né? Quanto mais repressão, mais... Já que o nosso tema é entrando na mente, quanto mais repressão, mais pulsão diametralmente oposta eclode do inconsciente humano. Então, o lugar onde tudo é pecado é o lugar onde mais haverá pecadores escondidos e disfarçados. Retroalimenta. Retroalimenta e produz a compulsividade no coração do indivíduo. Tem gente que, se não fosse tanta opressão, viveria com uma certa tranquilidade. Mas por que também os mais promíscuos de todos os grupos são justamente os filhos dos crentes? Porque como o cara não pode se assumir, não pode ter um namorado, uma namorada, não pode levar para casa, não pode dizer, papai, eu amo esse rapaz, mamãe, eu amo essa menina. Então o que eles fazem? Sobra a sexta-noite, em boate gay. Aí não tem constância. Eles encontram quem está lá. Por isso, tem mais AIDS do que tinha, mais AIDS do tempo da AIDS do que em geral. Por isso tem mais doença venérea do que em geral. Por isso tem mais suicídio angustioso de filhos de crente do que no resto da sociedade. Por isso os mais infelizes da sociedade humana ocidental, onde existe a prevalência do cristianismo perverso, e todo o cristianismo, desculpa, é perverso, são justamente aqueles oriundos desses grupos da maldição, da proibição, do juízo, do inferno. Os caras que, se declararem assim, já estão condenados. Aí, quanto mais há esse tipo de condenação, mais surge esse tipo de pulsão na alma humana. Isso é uma coisa simples, não precisa de Freud. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 6, capítulo 7. Diz isso nas cartas dele. É uma psicologia do evangelho que qualquer um pode ler e entender, só o pessoal não quer admitir. Cara, a gente tá chegando no final aqui já dando aqui no horário. Tem uma pergunta que eu faço para encerrar todos os podcasts. Que é, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, que conselho que você se daria, por exemplo, para você adolescente, você jovem? Eu diria para eu ter perdido menos tempo tentando converter a inconversibilidade da instituição religiosa. Eu gastei quase 30 anos da minha vida crendo que os crentes podiam se converter, que os pastores eram do jeito que eram porque eles eram ignorantes e lhes faltava conhecimento. E fazia aquelas minhas cruzadas todo dia, que reuniam milhares e milhares de pessoas nos estádios, nos campos de futebol, nos ginásios, nos teatros e tudo mais. De noite eu pregava para os crentes dizendo, meu Deus, eles vão entender o Evangelho. E de manhã eu reuni os pastores, ensinando a eles o significado do que era pastorear segundo o coração de Deus, a dor, a calamidade, a infelicidade humana. Mas o problema não era esse. Quando eu criei a Associação Evangélica Brasileira junto com um grupo de uns 33 amigos, embora eu fosse a liderança que reuniu e financiou aquilo tudo praticamente, 80% de tudo que financiou a Associação Evangélica Brasileira nos 10 anos da existência dela, cobrindo 65% de todas as denominações evangélicas do país, eu fiz na esperança de que, se eles tivessem um pouco de conhecimento e de entendimento, a igreja melhoraria. Aí eu descobri, no curso daquele tempo, tendo que lidar com a politicagem perversa da religião, que não era nada disso. Eles sabiam o que era evangelho e o que não era evangelho.
Eles chegavam para mim e diziam: Caio, tudo que você prega tá certo. O problema é que não dá certo. O Macedo chegou a me dizer: aqui na porta da minha igreja, o nome de Jesus Cristo, aqui na Universal, só está na porta. Vem assistir os cultos aqui para você ver quantas vezes o nome de Jesus é mencionado. Não é mencionado nem na expulsão dos demônios, porque não precisa, são demônios fajutos, já está contratada a saída, porque já foi paga a entrada. Então, nem isso. Ele disse: aqui o negócio é barganha, é Abraão, é Jacó, é fazer um altar para Deus em troca de ovelhas, disso, daquilo outro. Levar a arca da aliança pra casa pagando R$1.000. Marquinha da aliança. A trombeta de Josué, Velho Testamento. A capa de Elias. A capa de Elias. O cajado de Moisés. Tudo isso. Cajado de Moisés, que eles também enfiam em outros lugares. Então, a harpa de Davi. Aí vai. Tudo que a gente possa transformar em barganha. Jesus não dá sorte. Jesus é aquela coisa generosa, meiga, misericordiosa, compassiva, bondosa. Palavra da graça. Eu detesto graça. Deus me livre de graça. Favor imerecido, coisa nenhuma. Tem que deixar grana aqui para levar alguma coisa. E nem sabe se vai levar, mas a grana tem que deixar. Não foi ninguém que me disse isso, mas Edir Macedo me disse. Estevão Hernandes me disse. César Augusto me disse. Robson Rodovalho me disse. E aí eu poderia sair aumentando esse grupo dos que me disseram praticamente a mesma coisa. E 1 milhão de outras coisas mais, como eu estou com uma afta machucando aqui meu lado direito da boca, eu estou me poupando contar mais histórias e me alongar demais. Mas por que eu vou dizer tudo que eu estou dizendo aqui e vai continuar tudo igual? Porque nenhum deles vai ter coragem de me encarar, nem nessa vida, nem em vida nenhuma, porque sabem que a verdade do Evangelho está do meu lado e que eu não tenho medo de nenhum tipo de qualquer que seja ameaça. Eu nunca tive segurança, não preciso de segurança, vou aonde eu quero, entro aonde eu desejo, saio e vou e encontro pastagem em todos os lugares. Comecei falando sobre não ter medo, termino dizendo que não tenho medo de nenhum deles, nem de coisa alguma, nem da soma de todos eles, nem de tudo que eles pudessem tentar fazer de mal a mim.